A assessoria de imprensa de Lula afirmou que o relógio Piaget, usado pelo presidente, não foi um presente recebido enquanto ele estava à frente do Planalto durante seus 2 primeiros mandatos. Essa informação, no entanto, contradiz versão anterior do próprio Lula. Segundo reportagens do portal Metrópolis e do jornal A Folha de São Paulo, ambas de 2022, Lula disse a aliados que ganhou o relógio de presente quando era presidente. Neste caso, ele deveria ter declarado bem no sistema da presidência, fato que não aconteceu. Além disso, Lula tem um segundo relógio, um Cartier Santos Dumont, avaliado em cerca de R$60 mil, que ele disse em entrevista ter recebido do então presidente francês, Jacques Chirac, em 2005, quando estava em seu primeiro mandato. A gente vai lembrar. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil, os nossos fuzileiros navais foram desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim? Você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui para a gaveta, estava lá. Bom, Ana, vale lembrar, ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas foram indiciadas no caso das joias. Agora precisa definir o que vão fazer com esses relógios aí. Tem um Cartier e um Piaget com o Lula já há bastante tempo, né? E ninguém nunca levantou essa lebre, pelo menos até agora, né? Não, e se alguém levantar essa lebre, vão colocar o contexto aí específico para tentar livrar, né, o Lula. Aquela imagem que nós vimos do relógio ali, lembrando que aquela imagem, essa imagem aí que está na nossa tela, durante a campanha, o Lula, o então candidato Lula, colocou essa imagem no Instagram. E, claro, que a turma, né, capturou a imagem e colocou nas ferramentas de pesquisa, e o precinho, né, nada baratinho do relógio veio à tona. E no outro dia a campanha fez um Photoshop, tirou, a imagem voltou para o Instagram igualzinha, sem o relógio. Tiraram o relógio. E aí você se pergunta, né, por que a preocupação em esconder o relógio de 60, 80 mil reais durante a campanha, né? Porque, na verdade, o Lula não é pai dos pobres, né? Ele é pai dos ricos. Ele gosta de ajudar os amigos do rei, os irmãos, JF, JBS, Jatinho, para baixo, para cima. E agora ele tem uma companheira que gosta muito também dessa vida dos ricos, só que usando o dinheiro dos pobres, do pagador de impostos. Pois é, Piotr, será que a Polícia Federal vai se debruçar aí sobre essa contradição do presidente Lula, que primeiro disse que não tinha recebido de presente, depois recebeu? Será que vai cair na PF? Não. Eu gostaria que sim, mas tudo indica que não. Essa diferença de tratamento é aviltante. O Tribunal de Contas da União vai de novo revisitar esse caso agora em agosto, o caso do relógio Cartier. Ninguém falou nada sobre o Piaget. Ou seja, são 2 relógios, acho que um custa 60 mil, o outro custa 80 mil reais. E não deveria, no caso do Piaget, nunca foi, embora o presidente Lula tenha dito que recebeu de presente durante o seu governo, ele nunca declarou. Agora o Tribunal de Contas vai olhar de novo, mas o do Cartier, esse que em tese ele disse que recebeu do então presidente Jacques Chirac naquele momento. A questão é, ou se disciplina isso de vez e para valer, e a regra não pode retroagir para prejudicar, porque esse é o entendimento do direito, porque o próprio Tribunal de Contas lá atrás disse que, olha, na questão da análise do Cartier, num primeiro momento, né? Olha, o entendimento agora passa a ser esse, mas não pode retroagir, porque senão criaria insegurança jurídica. Olha que coisa, né? O TCU está preocupado com insegurança jurídica. Agora, se reinterpreta o Código Penal dependendo da capa do processo, a Constituição dependendo da capa do processo, imagina o que pode ser feito com isso. Eu espero, sinceramente, que não. Que o TCU analise tecnicamente e precisa por uma
uma análise final nessa questão, mas vale para todo mundo. E não adianta só culpar o presidente Bolsonaro pelas acusações que ele está recebendo agora, e o presidente Lula, que saiu com containers e containers, tudo aquilo era personalíssimo, tudo aquilo de containers. Ele disse que ele recebeu um trono. Um trono é uma obra artística, você concorda comigo? Nem vai levar um trono para casa. Então essa obra não deveria ter saído, tem que ter ficado. Tem uma série de coisas. O problema do Brasil hoje não é só a insegurança jurídica, é o julgamento de acordo com a capa do processo, ou seja, quem é que está sendo julgado. Aí o Código Penal vale aqui, mas não vale ali. Aí a Constituição pode ser usada aqui, mas não pode ser usada lá. Esse tipo de coisa não é só insegurança jurídica, é outra coisa e é muito pior. Aí a gente começa a falar de perseguição política. E perseguição política não pode combinar com justiça, porque daí a gente sai do Brasil e a gente vai, por exemplo, à União Soviética, lá no século passado. Ou para a Alemanha Oriental, que convenhamos é a mesma coisa, né? Ou a China, recentemente, né? Nos dias de hoje. A Sônia Bel lembra aqui no chat, Piotr, e os 11 containers que Lula levou da presidência, muitos presentes. Isso podia, na ocasião, ela pergunta aqui no nosso chat. Bem lembrado, 11 Sônia. containers. 11. Paulo, acho que o Alexandre tem alguma coisa mais a dizer ali, eu estou vendo. Ah, obrigada. Me socorreu aqui, Piotr. Diga, Alexandre. É o seguinte, é que essa foto aí da mão está revelando duas contradições. Não é apenas a contradição sobre o relógio, é a contradição sobre o dedo mindinho que não está. Ele tem duas versões. Né? Exatamente. Disse uma vez que foi o torno, né, uma prensa que pegou, ele estava trabalhando no torno e a prensa tirou o dedo. Mas em outra ocasião, perante pescadores, ele queria se igualar aos pescadores, se aproximar dos pescadores e disse que foi na caçada, na coleta de caranguejo, que um caranguejo pegou o dedo dele, né, e tirou o dedo. Então, esse é o nível de credibilidade dessa fonte. Tem mais alguém? Lembrou de alguém, Ana? Lembrei do... Já estavam comparando, né, essa semana o Lula a Joe Biden, e ele não gostou, né, da comparação, mas o Joe Biden é assim também. Ele vai discursar numa sinagoga, ele fala, porque eu cresci numa sinagoga. Aí ele vai discursar para uma comunidade negra, ele fala, eu cresci na igreja ouvindo o gospel da comunidade negra, e assim ele cresceu com irlandeses, ele cresceu... A história vai mudando de acordo com o discurso. A questão é isso aqui, né? Hoje em dia todo mundo checa a notícia e fala, não é verdade. E é isso que incomoda o sistema. Como a gente fala aqui, eles não fizeram a transição do analógico para o digital. Quem? Que eu não vejo aqui, Alexandre. Não, isso aqui que a Ana mostrou é que acabou com o monopólio da informação que era só do jornalista, era o dono da notícia. Né? E com a tentação horrível de, já que eu sou o dono da notícia, eu apresento a notícia como eu acho que ela é ou como eu acho que ela deva ser. Né? Mas aí entrou isso aqui, né? O celular, a rede social, em que todos dão informações, checam as informações e derrubam o monopólio da notícia. Os donos da notícia deixaram de ser donos. A notícia agora está democratizada.